Um pouco a mesa, Elvio Sousa, o Juntos pelo Povo não elegeu representantes na Assembleia da República, não participou, portanto, nesta decisão, mas que se estivesse lá, como é que teria votado? Eu não vou fazer futurologia. Não é futurologia, é um exercício de opinião. Lá... É uma pergunta indireta, mas de maneira diferente de perguntar o que é que acha deste processo. Como funciono com questões emocionais, preferia lá estar e se lá tivesse, daria a minha opinião. Mas então, emocionalmente falando, o que é que acha disto? Emocionalmente falando, eu acho que, antes de mais, boa noite aos colegas e aos telespectadores. Eu acho que nós temos que ver não dramatizar este funcionamento do sistema democrático. A Constituição é uma Constituição que precisa naturalmente ser revista, o próprio timing entre as eleições e a Constituição é um timing demasiadamente demorado, portanto gasta muito, leva-se muito tempo a resolver esta situação. E por outro lado, não tirando partido sendo mais à esquerda ou mais à direita, eu suponho que o que temos que ter presente é que as pessoas votaram para a Constituição da Assembleia da República. E, portanto, a partir daí, entre o entendimento, ou sendo um governo mais à direita, mais à esquerda, aí temos de deixar portanto, os próprios órgãos funcionar. Esta é a minha percepção, até já foi aqui falado. Mas há uma questão que nós temos e que para nós preocupa-nos, seja independentemente do governo, ser PSD, ou seja, Partido Socialista, ou este acordo que vai, em princípio, vai vigorar, é que não consta destes programas, e uma vez também como deputado da Assembleia Regional, embora nós participamos nesse ato eleitoral, é que não consta nem do programa do PSD, nem do programa do Partido Socialista, uma infraestrutura decisiva para a região que é o hospital. E, portanto, eu pergunto onde é que estão os deputados do PSD que prometeram e os deputados do Partido Socialista que prometeram esta infraestrutura, que ela não consta do programa nem do PSD, nem do PS, quando ela foi sufragada e que foi vulgarmente entregue às pessoas como sendo das infraestruturas essenciais para a região autónoma da Madeira. Em relação ao PSD, havia esse compromisso no programa eleitoral? Estou a falar do programa de governo. Eu tive o cuidado de analisar antes de vir para cá e ele não consta. E, portanto, eu pergunto, estamos preocupados se o governo vai ser à esquerda ou à direita e não lá está incluído o programa do hospital. Portanto, estamos aqui um pouco a brincar, um pouco à política. Portanto, nós temos que ser concretos e reais. Estamos, como deputados à Assembleia Regional, estamos a tentar ver a situação do país, mas a questão é que não lá consta situações específicas da Madeira. E é isto, o que é que estão os deputados do PSD nem no programa a fazer nem e do Partido Socialista, que foram eles que apresentaram isso à população. Portanto, para os Juntos pelo Povo, o mais importante é que haja um hospital, independentemente de quem é, ou é indiferente o governo que está na República. Que haja um hospital e que seja aquilo que foi dito à população, aos cidadãos, que conste dos programas eleitorais. E, portanto, independentemente de ser um governo à direita ou à esquerda, ou ser o PSD e a coligação e o Partido Socialista, estas promessas não constam. Antes de falarmos mais das questões concretas da Madeira, eu ainda não percebi se, do seu ponto de vista, está a favor desta moção de rejeição ou contra esta moção de rejeição que fez a queda do governo. Eu vejo esta situação, como ele disse. Eu não tenho que estar a favor ou contra, e estou a dar a minha opinião. Sim, mas eu estou a perguntar. A minha situação é, e já lhe respondi, é o funcionamento dos órgãos democráticos, é a situação democrática a funcionar. Então está a favor? Portanto, é uma situação plausível, entre outras. Eu já tive aqui a oportunidade de dizer que quem venceu as eleições foi o PSD, ponto. Quem perdeu as eleições foi o PS, ponto. E tive a oportunidade de dizer isto há 15 dias, portanto não vou estar a repetir aquilo que já disse. Mas esta é uma situação plausível dentro do jogo democrático e as pessoas têm de perceber isto, que é o funcionamento da democracia. Não vamos dramatizar pela Bolsa, por uma série de situações que o país não vai morrer, Ricardo, não vai desaparecer. Nós temos uma onde que
Mas tivemos eleições antecipadas em março e ninguém dramatizou. A questão do drama... O doutor Alberto João saiu, entrar... passou na comunicação social, parece que tinha sido o Deus na Terra. Parece que não houve... Não vale a pena ele não fechou a porta e foi para casa. A região não esteve parada. Vamos para as coisas concretas. Não esteve parada há 4 meses. Parece que só se vê o que não presta vem daquele lado. Temos aqui um mundo em que o governo foi demissionar. O presidente do governo fechou a porta, tivemos 4 meses ou 5 meses a funcionar. Também há bocadinho interrompido. Mas é comparável, é comparável a situação da região em março desta aqui. Muitas vezes só vemos o que é mau lá fora e não olhamos para dentro. Não é a questão do que é mau nem do que é bom, é da nossa triste realidade. Elvio Sousa, vamos trazer-lhe esta discussão. Ainda bem que não temos um partido nosso. Ainda bem. No sentido para não ter esta continuidade. Essa é uma declaração politicamente relevante, o líder do Juntos pelo Povo assumir que não queria estar em São Bento. Ainda bem nesta situação, não é? Porque somos honestos e neste caso genuínos, que o partido foi criado com uma massa regional. Mas é importante perceber o que é que se vai passar agora. É um partido com genes na Madeira. Não é isso. É que não estando imbuído nesta situação, é isso que eu queria dizer. Naturalmente passamos um pouco à parte, também estamos, não diria preocupados, mas acompanhamos naturalmente. O povo português é um povo que gosta de estabilidade social. Claro. Mas então, dentro desse povo português está a Madeira, aproveito para começar por si, a tentativa de perceber o que é a Madeira pode esperar, quer do ponto de vista macroeconómico, é indiferente o governo que está na República, do seu ponto de vista? Pois, é assim, naturalmente que este governo atual do PSD na região autónoma da Madeira tem já situações assinadas e contratualizadas com este governo. Atualmente levanta uma situação de reagendar acordos, de reagendar situações de oportunidade, nomeadamente a questão do empréstimo, os juros do empréstimo, uma série de situações. E isso, do ponto de vista da agenda política, não deixa de ser uma normalidade, porque estamos dentro deste sistema democrático, onde, eventualmente, verificaram-se em março eleições antecipadas, tivemos 4 meses em gestão e passamos por isso. Momentos... com o financiamento que o Sr. Presidente disse que já está assegurado, penso que está a confundir. Não, eu estou a comentar a situação que nós passamos regional, passamos por uma situação de instabilidade também, onde a região esteve em gestão durante 4 ou 5 meses, passamos por ela, portanto, não foi possível gerar uma situação de grande conflitualidade social e até do ponto de vista, praticamente isso passou quase ao lado. Acha que no país podemos estar assim uns meses em gestão? Não é isso. Estou a dizer que para a Madeira a discussão de assuntos experimentos, e dei o exemplo há pouco, porque realmente é um tema estruturante para a região, fazia parte dos panfletos, quer do PSD, do Partido Socialista. Aliás, os candidatos, quer seja a deputada Sara Madruga, até tem um cargo na vice-presidência, por outro lado... Vice-presidência da Assembleia da República. Da Assembleia, por outro lado também o candidato do grupo parlamentar, deputado Carlos Pereira também, sempre... Até ainda há pouco tempo constituíram uma equipa de trabalho com os partidos de representatividade e o hospital não consta do programa. Portanto, já falámos do hospital. Há outras questões. Para si, do seu ponto de vista, por exemplo, o governo do PS pressupõe uma redução do IVA da restauração para 13%. A Madeira é uma terra de turismo, há muita restauração associada ao turismo. Parece uma coisa positiva, aparentemente. Claro. Concorda que seja? Mas há situações, eu gostaria de falar disso também. Destas propostas, até me parece também que o PSD estava aberto a essa proximidade que fez com o Partido Socialista. Há questões aqui, do ponto de vista também social e económico, que são relevantes. A questão da redução do IVA da restauração, e parece-me para aqui um diferencial de 12% e não de 13%. Isso é extremamente importante. Do ponto de vista social, vejo com bons olhos a não penhorabilidade da casa para valores de empréstimo que sejam inferiores ao próprio empréstimo. Eu acho que isto é uma medida de justiça social. Nenhum banco querer emprestar, mas... Sim, mas eles também preveem um fundo de empréstimo. Portanto, mas não parece grave, então, que o Governo, portanto, independentemente do Governo... Você acha que o Estado, que está na Constituição de direito à habitação, acha bem o Estado tirar a casa de família às pessoas?
Então as finanças é de onde? É do outro planeta? A autoridade tributária é de que planeta? Mas as penhoras não são só das finanças, é também Mas da estamos a entidade falar do próprio Estado, uma autoridade tributária que pertence ao Estado, não retirar por uma penhora das finanças uma casa de família. É isso que estou a falar. E eu acho que isto é uma situação de injustiça social. Isto consta do programa. E constava do programa do Bloco de Esquerda, salvo erro. E, portanto, parece-lhe então que o governo do PS será também, positivo para a como Madeira? também vejo com bons olhos nesta situação a totalidade de 51% da TAP no Estado. Eu vejo isso como, para a região, como uma vantagem. Até contra a privatização. Já fui, já lhe disse, já falamos desta questão. Pelo menos na maioria do capital. Eu acho que nesta situação, não pode, e quando se tem vindo a falar, o Sr. Presidente está na Venezuela e os empresários, a realidade tem mostrado que a TAP aumentou as tarifas da Venezuela para a Madeira, por exemplo. Uma situação que se ela tivesse no capital do Estado, pelo menos a 51%, havia aí, se calhar, um melhor encaixe. Mas as tarifas para a Venezuela têm aumentado e a TAP continua pública. Sim, mas agora a TAP está... Ainda não deixou de ser. Está num processo. Está num processo, mas em todo o caso, Fernanda Cardoso, o Presidente do Governo Regional está a terminar uma visita à Venezuela e a Miami, e a viagem de Miguel Albuquerque serviu para contactar as comunidades e para tentar captar investimento para a Madeira. Elvio Sousa, que leitura faz desta viagem? Bom, justamente uma das funções essenciais ou fundamentais de um governo, nomeadamente do Poder Executivo, é a atenção aos cidadãos que estão no território e àqueles que estão na diáspora. E, portanto, nós vemos esta ligação como um dos princípios fundamentais. Portanto, nós sabemos, pelo menos na Venezuela, temos mais de 500 mil madeirenses, não sei precisar... As estatísticas divergem, mas anda à volta dos 600 mil, 80% dos quais madeirenses. Mais de 500 mil madeirenses. E é uma das valências fundamentais, em nosso entender, de ligação à diáspora madeirense. Sobretudo porque nós consideramos que uma parte substancial de captação de possível investimento estará também neste sector. Portanto, seja na Venezuela, seja noutras comunidades portuguesas. Além do mais, porque também vemos como positiva a criação do gabinete de apoio ao migrante, muitas vezes que saem de situações e que precisam de apoio, como também a ligação não só à Venezuela, como também a Miami, o registro internacional de navios, não é? E a própria promoção do Centro Internacional de Negócios. Uma viagem positiva, do seu ponto de vista. Que o Centro Internacional de Negócios tem que ser vista mais como uma forma de capitalização de emprego e como um regime fiscal, diria, reduzido para a captação de empresas, tem que passar esta imagem. Nós tivemos a oportunidade de falar este ano, suponho que tenha sido fizemos uma formação com este centro e ficamos com uma perspectiva mais realista e da importância que tem este centro para a economia local. E, portanto, e uma das sugestões que fizemos, não, porque muitas vezes prevalecia, pode haver uma ou outra situação, talvez não diria transparente, mas o topo é bastante relevante para a economia local. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão, é tal como fazíamos nas escolas, é dar a conhecer este centro para as comunidades, para as escolas, tentar explicar o que é este centro internacional. Portanto, esta postura do Governo Regional é positiva, ir às comunidades, falar com não esquecendo, e há um princípio fundamental, a criação de emprego. Nós vemos isto porque também, se o imigrante, o investidor, lhe interessar voltar à ilha, e nós ainda esta semana encontrei um empresário de Ribeira Brava que está a investir em Santa Cruz e em outros lados, e que vê estas saídas do terreno como fundamentais. Aliás, seja numa autarquia,
seja no Executivo. O Poder Executivo faz mais no terreno do que propriamente no Gabinete. Bem, E isso então é uma linha... É uma leitura positiva. Fernanda... Justamente também somos novatos, estamos a deparar, embora tivemos um bocadinho com o outro regimento, a opinião que temos é que este naturalmente é mais flexível, está desbloqueado em relação ao anterior, que estava bloqueado para não permitir só pelos processos de urgência é que se conseguia discutir alguma coisa. Este tem o agendamento portanto, dos debates mensais, tem o agendamento semanal, naturalmente tem uma cobertura maior e justamente precisa de ser melhorado num outro aspecto, que depois naturalmente há de sê-lo, não é? Eu gostaria também, até na tónica daquilo que temos que vindo a abordar, que há um dos artigos que eu considero impensáveis, mesmo inadmissíveis na democracia, que ainda há pouco tempo falávamos sobre isso, e penso que só o PSD que votou a favor em comissão, e não estive, mas o meu colega o deputado Paulo Alves transmitiu, que é o facto de um artigo da possibilidade de um deputado poder, à terça e à quarta, representar outro. Neste caso, é um e-mail para as pessoas perceberem. Para questões relacionadas com a condução dos trabalhos, porque não há votações à terça e à quarta agora. Deve ser o único parlamento que eu conheço que um deputado pode votar. E é pouco democrático esse artigo, na sua opinião? Isto não é transparência, isto não é renovação. As pessoas têm que perceber isto. Ainda há pouco tempo falávamos aqui com o deputado Filipe, e ele tinha sugerido que tínhamos também apresentado uma proposta de 2 terços. Claro, 2 terços era para o quórum. Isso é impensável se estamos a defender esta proximidade entre o eleitor e o eleito, estar a apresentar a possibilidade de um deputado... Que até presidia a... Melhor. Mas também vê-se que tem sido isso, também que não deixa de subverter. Não é o governo que deve influenciar ou condicionar a Assembleia, mas ao contrário. A Assembleia não vamos ninguém aguardar, deve condicionar ninguém, nós somos um órgão fiscalizador do governo, que em todo Parlamento. documento do governo o Não é governo tem que ser já fiscalizado. já O governo uma semana, é que é fiscalizado. Eu acho, é isso, eu penso que está a haver uma grande articulação entre a Assembleia e o Governo, tem que haver. Agora, não há coincidências. Aliás, Não venham dizer, e vai haver muitas mais.